Chegou a vez da gente falar sobre a estrutura da nossa CDU. Ficou curioso, é? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te mostro. Olá, minha galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Bíblio Responde. Professora Gui na área e nós iremos estar trabalhando a nossa aula parte 5 da nossa CDU, ou Classificação Decimal Universal. Isto significa dizer que se for tua primeira vez aqui na nossa praia, dá uma parada, vai aqui ao lado na sugestão, assiste as aulas anteriores e depois vem para cá, corre pro abraço. Porque hoje a pergunta que a gente vai fazer é: qual é a estrutura da CDU, hein? A nossa CDU, nós já vimos que é um sistema de classificação, que foi feita por dois belgas coleguinhas bonitinhos, o nosso querido Paul Otler e Henri de La Fontaine, que eram os dois colegas que inicialmente queriam apenas traduzir para a língua francesa a nossa CDD, cujo autor, Dewey, deu autorização para esses caras. Mas eles fizeram o quê? Foram implementando, que gerou um outro sistema de classificação, o qual apresenta como estrutura. Ela tem dois volumes que a gente chama de partes, parte 1 e a parte 2. A nossa parte 1, ela é constituída pelas nossas tabelas sistemáticas. E a nossa parte 2 é constituída pelo índice alfabético. Haja vista que se é um complemento, né, se espelhou na nossa CDD, a CDD tinha o nosso índice, que era o nosso volume 4. E aqui eu também tenho o meu índice, que é o meu volume 2 ou parte 2. A minha parte 1, que é a mais grossinha, ela por si só, ela já se divide também em duas partes. Então, as tabelas sistemáticas, elas se dividem em tabelas principais e as nossas tabelas auxiliares. As tabelas principais é onde nós encontramos o quê? As nossas classes principais ou esquemas, que nós chamamos. E as tabelas auxiliares são justamente todos aqueles focos que irão fazer com que a representação daquele assunto seja cada vez mais precisa. Porque ela não vai te dar só o assunto geralzão. Ela vai dizer o assunto geralzão, mas em que foco, em que tempo, em que língua, em que forma. Não é? Então, vai fazer com que a representação numérica seja mais precisa. Aí, com base nisso, vamos trabalhar um pouquinho cada parte da nossa CDU para a gente poder entender, não é? Como é que é essa estrutura. Então, partiu do começo, partiu da nossa parte 1, que são as tabelas sistemáticas que se subdividem em tabela principal e tabela auxiliar. Quando a gente fala das tabelas principais, nós estamos falando justamente das classes principais ou dos esquemas. É por isso que nós colocamos aqui que as tabelas principais correspondem à representação das classes ou dos assuntos. E a CDU, ela tem uma certa diferença, na verdade são duas diferenças, que se a gente for analisar, daqui a pouquinho vocês vão olhar, em termos de estrutura em relação à CDD. A primeira foi justamente o esvaziamento de uma classe. Então, se você for analisar, você for ver, o que os autores pensaram? Nós temos várias áreas do conhecimento, onde cada área representa um campo específico. Mas, se por um acaso aparecer algum campo que não consiga ser contemplado nesses focos que nós colocamos nos nossos esquemas,
Aí eles começaram a pensar, e isso fez com que em 1963 a nossa classe 4 passasse a ficar vazia. E o conteúdo que era da classe 4 foi remanejado. Isso significa que a primeira diferença em relação à nossa CDD é que a nossa CDU ela não tem nada na classe 4. A segunda diferença é se você analisar os números, agora eu só tenho um único algarismo. Na minha CDD eu tinha 000, 100, 200 e assim vai embora. Aqui na minha CDU eu só tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Continuo com as 10 classes, continuo o sistema decimal, mas nós não temos mais 3 algarismos, apenas um para indicar cada esquema ou classe principal. Isto significa dizer que a classe 0 vai ser constituída pelos assuntos gerais, então as generalidades, incluindo ciência e conhecimento, organização da informação, documentação, biblioteconomia, instituições, publicações. A classe 1, filosofia e psicologia. A classe 2, religião e teologia. A classe 3, ciências sociais. A classe 4, matemática e ciências naturais. A classe 5, matemática e ciências naturais. A classe 6, ciências aplicadas, medicina e tecnologia. A 7, artes, recreação, divertimento e esporte. A 8, língua, linguística e literatura. E a 9, geografia, biografia e história. Vocês viram que a sequência, a separação do conhecimento parte do mesmo princípio. Então, primeiro de tudo, a gente vai estar ali pensando, aí nós temos Deus, aí nós temos o homem que começou a se socializar, e aí começou a criar as ciências naturais, que a partir das tecnologias foram começando a surgir as ciências aplicadas, e eu também preciso descansar, então eu tenho a recreação, eu tenho a arte, tenho o divertimento, tenho a linguagem, tenho a história, tenho a geografia, mesmo processo que foi feito a distribuição do nosso conhecimento. Somente a linguística, que era da classe 4, passou a agregar a nossa área 8, né? Para deixar a nosso esquema ou a classe 4 em aberto, ok? As tabelas auxiliares, como o nome está dizendo, elas vão auxiliar. Por isso que elas correspondem à complementação da representação dessas classes ou desses assuntos. E elas vão estar divididas em 2 tipos também. Nós iremos verificar que nós vamos ter os auxiliares comuns, como a gente fala, comum, ele é utilizado em todo e qualquer esquema, em toda e qualquer classe principal. E toda hora e pronto, né? É de uso constante, rotineiro. E também tenho os auxiliares especiais, que não são usados a toda hora e nem na hora que eu quero, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Os auxiliares comuns, quem são? São todos aqueles focos que vão fazer com que eu consiga verificar se aquele assunto ele se encontra de que forma. É um dicionário? É um periódico? Está escrito na língua portuguesa? Na língua inglesa? Está trabalhando um aspecto histórico do Brasil? Da China? Está falando sobre que povo? E qual o período histórico?
Então, os auxiliares comuns são aqueles que vão envolver forma, língua, lugar, raça e tempo. Quando a gente fala dos auxiliares especiais, nós já estamos falando de material. Qual é o tipo que aquele material foi construído? E pessoas. Esse assunto está voltado para as mulheres, para adolescentes, para homens? Então, são os auxiliares especiais. E aí, a nossa parte 2, que é justamente o nosso índice, assim como nós aprendemos na nossa CDD, ele é uma lista onde vai ter um indicativo dos possíveis assuntos que você vai querer fazer o processo técnico, juntamente com o número de classificação que esse assunto ele está sendo representado na nossa CDU. Mas, da mesma forma como eu aprendi lá quando eu estava trabalhando com a minha CDD, eu vou ter que utilizar o mesmo princípio aqui na CDU. Ou seja, aquele número que você localiza lá no teu índice alfabético, ele é apenas um guia, é o indicativo, ele não é o número definitivo. Por quê? Porque eu tenho que ir até o meu esquema, olhar, ler, ver as observações para saber se de fato o número é aquele ou ele vai me remeter para um outro número. E a gente tem que fazer isso para não cometer erros no processo técnico. Então, por isso que o número que você acha lá no teu índice, ele corresponde ao indicativo e não à indicação definitiva do teu número de classificação. Isso quer dizer, então, que o índice alfabético ele é um instrumento facilitador do processo, mas ele não é um instrumento que vai definir o número que você vai estabelecer como número de classificação. Ele veio para facilitar o meu trabalho enquanto classificadora. Então, ele agiliza, mas ele não determina, por isso que não é tão simples. É por isso que, se você for analisar de acordo com uma regra que não é um padrão, mas eu passo em 1 hora, eu faço 4 fichas catalográficas. Então, eu faço processo de catalogação, 1 hora, 4 obras, 15 minutos para cada obra. Todavia, para classificação, achar o cabeçalho de assunto, achar o número de classificação, 1 hora para cada obra. Então, eu não vou pegar apenas o índice, olhar aquilo ali e dizer que o número já é automaticamente aquele lá. Então, se fosse isso, eu não iria passar no mínimo 1 hora para fazer o meu processo de classificação, ok? Como é que nós iremos estabelecer a notação, o número de classificação a partir da minha CDU? Nós podemos fazer de 2 formas. A partir do momento que eu vou gerar um número simples, quando a gente pega aquele número só daquele esquema ou daquela classe principal e acrescentando os seus auxiliares. E como eu vou fazer dessa forma? A gente chama que toda vez que a notação for uma notação simples, é classificada como uma notação hierárquica. Agora, quando a representação daquele número exige uma combinação, uma relação, uma interrelação entre classes ou esquemas, nós iremos ter um número composto, que é o número mais complexo. E quando a gente faz um número composto ou uma notação composta, eu estou fazendo o processo de síntese, como a gente vai ver na prática quando chegar a hora, efetivamente, não é? Quando
quando a gente vai fazer o tal de número complexo, o número composto, então vocês viram que no simples eu vou pegar o meu esquema principal, né, minha classe principal, e no máximo os meus auxiliares de forma, de língua, de lugar, de tempo, de raça. Mas quando eu vou fazer um número complexo, eu vou unir números de classes ou esquemas diferentes. E como é que eu vou unir? A partir de sinais gráficos. Que nós temos os seguintes sinais: de adição, de barra oblíqua, de relação, de correlação e colchetes, onde cada sinal desse vai representar uma ação específica. Eu só quero unir matemática e português, então eu vou utilizar o sinal de mais. Esse assunto, ele vai ser ética em relação à filosofia. Então, como eu estou colocando em relação à filosofia, então vai ser o quê? Vai ser uma relação, 2 pontos? Vai ser uma correlação, 2 pontos duplos? E isso a gente vai aprender daqui a pouquinho, quando a gente começar a destrinchar a nossa CDU. Resumindo, então, a nossa CDU, ela é um sistema de classificação constituído de 2 partes. Parte 1, que são as tabelas sistêmicas, e a parte 2, o meu índice alfabético. A minha parte 1, ela se divide em mais 2 partes, as tabelas principais e as tabelas auxiliares, que, por sua vez, pode ser auxiliar comum ou auxiliar especial. E a minha notação, ela pode ser simples, quando eu uso o número diretamente de um esquema ou de uma classe, ou pode ser composta, quando eu vou unir números de esquema ou classe diferente. Aí eu preciso também dos nossos sinais gráficos. E com isso, a gente vai terminando essa nossa parte introdutória da estrutura da nossa CDU. Se caso você gostou do que viu, você gostou do que ouviu, sinta-se convidado a dar o teu like, se inscrever no canal, ativar sininho, compartilhar esse nosso vídeo, nos seguir nas redes sociais e deixar o teu like acima de tudo. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no nosso próximo encontro. Eu espero que você fique bem, você fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.